Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Quase inverno, hein? Que frio nesse sábado. Já havia sido assim na sexta-feira. Há poucos dias estávamos aí com temperaturas altíssimas e agora esse frio, né? Haja saúde. Ontem vocês viram que eu estava gripado, hoje ainda estou um pouco já melhorando, mas com aquele moletomzinho, né? De usar em casa mesmo. Daqui a pouco vou sair para jogar uma bolinha, mas antes, claro, atualizar os conteúdos do Grêmio para vocês. Afinal de contas, hoje é dia de Grêmio Tricolor em campo contra o Ceará fora de casa na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo especificamente, falamos muito no conteúdo anterior, mas aqui quero traçar também uma possível escalação do Grêmio e falar sobre uma posição específica. Vamos falar também sobre a possibilidade de reforços surpresas, de certa forma, nesta semana. São os últimos dias da janela de transferências interna. E também sobre uma notícia que circulou em um veículo nos últimos dias a respeito de, entre aspas, um racha na diretoria do Grêmio por questões políticas. É tudo isso em nome de Matiello, corretora de seguros, e Consórcio Porto, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, que é muito importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então me ajude com o like já na arrancada, te inscreve no canal e me ajuda a chegar na marca dos 50 mil inscritos. Já ultrapassamos os 48 mil, então falta pouco, estamos nos aproximando. Se inscreva, ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio, sempre 2 vídeos por dia, e vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. O Consórcio Porto é a parceria de sucesso da Porto Seguros com a Matiello, corretora de seguros. Seguradora com corretora. E o Consórcio Porto é uma grande oportunidade para tu realizar o teu sonho, o teu objetivo de trocar de carro, de comprar um imóvel, seja um terreno, uma casa, um apartamento, com parcelas bem reduzidas. 40% de redução nas parcelas, é isso mesmo. 40% de redução nas parcelas até a contemplação. É uma grande oportunidade, não perde tempo. Consórcio Porto, fala com o Matiello, proprietário da Matiello, corretora de seguros, no telefone que tá na tela, e faz também o seguro do teu carro, seguro de vida, seguro da tua casa, beleza? Bora lá, gente. Quero falar com você sobre o jogo de hoje, rapidamente. A gente já tratou muito da análise da dificuldade do jogo, do quanto o Grêmio não vem desempenhando, mas de uma forma mais concreta falar sobre o time do Grêmio para o compromisso. O técnico Gustavo Quinteiros garantiu que os 4 jogadores que ficaram fora do jogo contra o Sportivo Luquenho por preservação estarão de volta. Porém, o Kiki Oliveira voltou a sentir, né? Então, lembrando, para que ele não venha a ter uma lesão, ele sequer ficará no banco, não foi nem relacionado, nem viajou. O Bright White era um dos jogadores, não estava entre os 4, mas era um dos jogadores que poderia voltar, mas desta vez sentiu o tornozelo e também não viajou. Então, Camilo, Edenilson e Serrote. Esses 3 têm grandes chances aí de voltar ao time do Grêmio, eu diria que quase certo. E aí fica a dúvida se outros jogadores desta vez serão preservados. Volpe vem de uma sequência muito grande, mas a gente sabe que o goleiro se desgasta menos. Ao mesmo tempo, o técnico Gustavo Quinteiros gosta de deixar os goleiros com rodagem, ritmo de jogo, e eu não duvidaria de uma oportunidade para o Gabriel Grando. Na lateral direita, como eu acabei de dizer, Serrote, o João Pedro está relacionado, mas possivelmente fique no banco. Ainda não tenho certeza em relação a essa situação, mas muito baseado no que diz o técnico Quinteiros, de que os jogadores preservados voltariam. Então a leitura que faço, ainda mais de um jogo fora de casa, ou seja, o Serrote na leitura do Quinteiros marca melhor do que o João Pedro, me parece que o Serrote de fato vai para o jogo. A zaga, Rodrigo Eli, quem sabe não possa aparecer no lugar de Gemerson. Wagner Leonardo jogará ao lado. Na lateral esquerda deve ser o Lucas Esteves mesmo, até porque o Luan Cândido nem relacionado foi. Se não fosse o Lucas Esteves, seria o Vieri, né? Que agrada bastante o Quinteiros no que diz respeito à marcação. No meio-campo deve ser sim o trio formado por Camilo, Vilhaçante e Edenilson. Na frente, Pavon, Amuso e Arezzo. Esse é o Grêmio provável aí para o confronto. Qual é o teu lateral direito titular dentro desta briga bem estabelecida entre Serrote, João Pedro e o João Lucas? E aí não estou falando, obviamente, sobre o jogo específico deste sábado contra o Ceará, né? Porque o João Lucas não está relacionado, mas a disputa que está aberta aí para a sequência da temporada. Qual é o teu lateral de preferência? Eu quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários. Olha só, circulou uma notícia nos últimos dias, na Rádio Imortal, Felipe Kunrat trouxe, de que estaria havendo um racha político.
um racha político, não necessariamente um racha do trabalho que está acontecendo, mas um racha político que, de certa forma, se verdadeiro for, traz sim um reflexo negativo para o ambiente do Grêmio, que seria, perdão, os integrantes de um movimento específico que fazem parte da direção do Grêmio, mas não são necessariamente do grupo político de situação, estariam já conversando e fazendo parte de um movimento que será de oposição ao presidente Alberto Guerra na eleição. Esses dois vice-presidentes são do Conselho de Administração, Fábio Floriani e Eduardo Magriço, e a informação do Felipe Kunrat, da Rádio Mortal, é essa, e isso gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais. Muita gente me mandou o trecho dessa notícia, me perguntando, e aí, o Grêmio tá rachado, a diretoria tá rachada? Por isso que eu coloquei essa pergunta para vocês aqui no título e também na thumb. Bom, eu conversei com pessoas da gestão, no caso, situação, né, ligadas realmente ao presidente Alberto Guerra, e conversei diretamente com o Fábio Floriani e também com o Eduardo Magriço. Primeiro que o pessoal da situação entende que há um movimento de conversas que é muito natural em um ano político, mas que isso não está gerando nenhum tipo de reflexo na gestão e nem sentem, de maneira alguma, que estejam sendo, de alguma forma, traídos, que o trabalho executado esteja sendo mal feito já porque é um ano político, porque estão pensando em outras situações, nada disso. O que me passaram é que Fábio Floriani e Eduardo Magriço seguem fazendo rigorosamente o seu trabalho e muito bem feito. Foram, inclusive, super elogiados, a parceria super elogiada, nenhum tipo de problema em relação a isso. Fábio Floriani, inclusive, estava lá sentado ao lado do presidente e do Rossato no Paraguai, estava junto com a delegação. Conversei então com o Fábio Floriani e com o Eduardo Magriço, que me disseram, olha Bruno, vou ser bem sincero, não estamos fechados com nenhum movimento, nada de fechamento com movimento nenhum. O que há nesse momento, que é algo natural, no momento político, são conversas com todos os conselheiros. Então, a gente conversa com um movimento, a gente conversa com outro movimento, com um terceiro movimento, o que é normal, para entender o cenário político do Grêmio e aquilo tudo que virá ou que pode vir pela frente, pensando no Grêmio. Então foi isso que me disseram Eduardo Magriço e Fábio Floriani, que não existe nenhum tipo de fechamento do grupo deles com o movimento de oposição, que não existe isso. Que eles estão conversando com vários movimentos, inclusive com a situação, para entender o cenário político, para chegar aí sim no final do ano em uma conclusão. Quero dizer para vocês o seguinte, a informação está colocada, eu não duvido da informação e também não duvido da palavra, né, tanto do Floriani quanto do Magriço. Eu preciso colocar as duas questões aqui para vocês avaliarem e fazer a própria interpretação. O que eu quero dizer para vocês aqui, que é a minha conclusão, é que sendo uma coisa ou outra, é extremamente natural em um ano político que as movimentações e as conversas aconteçam. E no final do ano é possível sim que Fábio Floriani e Eduardo Magriço se coloquem como oposição. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta na história. Não só do Grêmio, de todos os clubes do futebol brasileiro. É natural. O cara que está na gestão às vezes vira oposição na eleição seguinte. É do jogo, tá? Reforço surpresa. Pode chegar? Que história é essa? Olha só, o Renato está fechando. Dia 11 de abril, fecha a janela de transferências internas, ou seja, faltam pouquíssimos dias. Baseado no que disse o Rossato, vice-presidente do Grêmio, em uma entrevista que concedeu recentemente, ele disse que o mercado ele fica mais quente nos últimos dias de janela e que existe uma chance maior de transferências nesses últimos dias. A informação que eu tenho é que o Grêmio fez contatos com alguns jogadores, fez proposta, por exemplo, pelo Enio, um jogador que já está descartado, mas fez contatos por vários jogadores e tem sim algumas conversas em andamento. Não tenho informação de nada avançado, mas que existem alguns contatos em andamento e existe sim a possibilidade de o Grêmio contratar nesses últimos dias pelo menos um jogador. Pelo menos um jogador há a possibilidade do Grêmio contratar nesses últimos dias. Embora não seja a tendência dita pelo próprio dirigente, que vê o mercado interno como muita dificuldade e que o Grêmio estaria principalmente esperando a janela do meio do ano. Porém, o Grêmio busca 4 contratações. Né? O Grêmio busca o zagueiro, é a prioridade, né? Titularidade para o lado direito, um segundo volante, um meia que atue pelo lado e também um centroavante com características
distintas do Bright White e do Ares. Vamos ver o que o Grêmio vai conseguir, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, tua opinião sobre todos os temas é muito importante aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.